Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma grande alegria poder estar convosco mais uma vez para estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que os bons espíritos, nestes minutos em que passaremos aqui, estejam conosco, nos inspirem, nos amparem, nos tragam serenidade, paz e a condição, a capacidade de compreender estes ensinamentos e colocarmos em prática em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui para estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, do qual é o capítulo 29, Contentar-se, que inicia com a frase de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E as explicações vêm do Espírito Emmanuel, mentor do nosso querido Francisco Cândido Xavier, um espírito de muita luz, de muita elevação espiritual, que por meio desse médium dedicado nos trouxe tanto conhecimento. E a lição vai nos falar um pouco sobre a nossa resignação com relação aos bens materiais. Sempre que estudamos uma lição em que se referencia, é importante estudarmos a origem do texto que cita a passagem bíblica, porque aquela frase ela veio falada num contexto e quando o Emmanuel vai reproduzir o entendimento, vai trazer uma explicação, ele já conhece o contexto daquela frase. Então, para que a gente possa começar a falar, é importante que a gente comece compreendendo quais são as intenções de Paulo quando cita essa carta, ok? Então, essa carta ela foi escrita aos Filipenses quando Paulo de Tarso estava instruindo a sua nova igreja que estava sendo constituída naquela localidade. E ali ele passava orientações constantes, não só para lá, mas também para os coríntios, para os tessalonicenses, enfim, são uma série de cartas que Paulo escrevia fazendo as suas orientações para cada local onde tinha ali uma célula cristã tentando compreender as lições de Jesus. E na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Esse é o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Agradeça, agradeça. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, a igualdade entre todos nós reconhecidas pelo Senhor. Ninguém tem mais vantagens do que ninguém, somos todos irmãos, todos iguais. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Senhor Deus, conhece todas as nossas necessidades e tudo aquilo que pedimos por meio das orações que fazemos diariamente com súplicas e com graças que pedimos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aquilo que pedimos, com certeza o Senhor sabe, conhece e está nos guardando com o nosso pensamento elevado e confiantes na lição do Mestre Jesus. E Paulo continua: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, voltando lá no começo, ele está falando que nós devemos agradecer a Deus porque Deus conhece todas as nossas necessidades. E se Ele conhece todas as nossas necessidades, nós nos mantivermos com os pensamentos focados em Deus e em Jesus Cristo,
que é nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, nós receberemos, e é nisso que nós devemos confiar. Continuando, Paulo ainda fala: tudo o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, assim o fazeis, que Deus estará convosco. Eu busco ser um grande exemplo para que todos possam ver em mim a vontade de Deus sendo realizada. E então ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, sendo Paulo um exemplo e referência de como confiar em Deus e de como exemplificar as lições de Jesus na prática, ele diz que já aprendeu, se colocando como um exemplo para nós, uma referência daquilo que devemos ser e daquilo que devemos nos comportar, da forma como devemos nos comportar. E veja, quem conhece a história de Paulo? Paulo era conhecido como Saulo, era o seu nome de nascimento. Era doutor da lei, que foi criado numa família muito abastada e aprendeu, junto aos doutores da lei, a ser um doutor da lei. Ele tinha todo o status social, todo o poder, e suas palavras eram ouvidas em todos os lugares. Por onde passava, ele era respeitado e referenciado. Era respeitado pelos romanos, era respeitado pelos fariseus, em todos os lugares o seu nome era bem visto e ele era bem recebido. A partir do momento em que ele se depara na entrada da cidade de Damasco com Jesus Cristo, uma presença espiritual intensa que o cega a visão do corpo físico, abre então o seu espírito para o mundo espiritual, para as verdades do mundo espiritual, para os ensinamentos de Jesus. E então, a partir dali, ele compreende que tudo aquilo que ele buscava, inclusive sacrificar os cristãos e aqueles que seguiam um ensinamento de humildade, de suavidade, de equilíbrio, de amor ao próximo, eles estavam certos na sua busca. Era muito mais fácil obter o respeito e a felicidade por si próprio e diante de Deus, sendo humilde e puro de coração, do que sendo vaidoso, orgulhoso, cheio de pompas, cheios de muitos benefícios e de bens materiais como ele tinha, e se dedica extremamente à informação, a divulgar as mensagens de Jesus para todo o povo. E se hoje nós conhecemos a mensagem de Jesus, é muito responsabilidade, uma grande responsabilidade pelo trabalho que Paulo de Tarso fez no envio e na divulgação da doutrina cristã por meio das suas cartas para diversos povos do planeta naquela época, para todas as civilizações que tinham ali seus núcleos cristãos em desenvolvimento. E se nós hoje temos conhecimento, uma grande parte, temos conhecimento de quem foi Jesus, do que ele fez, Paulo é um dos maiores responsáveis por este conhecimento ter chegado até nós, principalmente de uma forma tão lógica e racional, explicando o quanto que o amor e a confiança em Deus nos trazem a verdadeira felicidade, e os bens materiais e o apego aos bens materiais e a sedução da matéria e aos desejos nos afastam da nossa verdadeira felicidade. E o Espiritismo diz o quê? Fora da caridade não há salvação. Para nós espíritas, a salvação é um estado pleno de felicidade e que só é atingido por meio da prática da caridade pura, que é a bondade, a benevolência e o perdão em ação. Essa é a nossa destinação neste planeta. Mas para isso nós precisamos nos contentar, como Paulo de Tarso se contentou quando se viu diante da verdade do mundo espiritual e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Diz
Emmanuel, então, explicando um pouco mais profundamente a carta de Paulo. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Emmanuel alertando já logo no primeiro parágrafo, dizendo que a maioria de nós vive angustiada por causa dessa busca constante que nós apenas fazemos por meios dos bens materiais, daquilo que a matéria nos oferece, dando pouca atenção para a felicidade da alma e das coisas do espírito. Pedindo a Deus absurdos estranhos, raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Essa necessidade incansável que temos de sempre precisarmos de mais alguma coisa, parece que tem sempre algo faltando na nossa vida. Desde que a gente acorda de manhã, muitos de nós já busca ou contentar alguma pessoa, ou atender a um determinado pedido, em busca de uma conquista que é incessante, ela não termina. Eu preciso saber mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso receber mais, esse meu salário esse mês não deu. Enquanto que o pensamento que Paulo nos instiga a ter e que é explicado por Emmanuel é que a gratidão é o processo que nos leva para a evolução, para conquistarmos aquilo que queremos. Quanto mais agradecemos, mais recebemos. Quanto mais nós lembramos de que nós temos tudo aquilo que precisamos, mais nós recebemos, porque nos qualifica para trabalharmos com mais e mais bens e fazer a distribuição. Nos qualifica para distribuirmos melhor os bens, nos qualifica para identificarmos aquilo que realmente necessitamos e o que está sendo demais. Diante da realidade atual, principalmente de nós que somos brasileiros e que as grandes conquistas materiais vêm por meio de muita dedicação, é isso que Paulo nos instiga a ser: dedicados com aquilo que temos, agradecidos não simplesmente pelo que recebemos, mas, por exemplo, pelo trabalho que temos hoje a oportunidade de realizar, ou pela busca que estamos fazendo de uma nova oportunidade de trabalho. Agradecer sempre, agradecer a oportunidade de estar vivo e respirando, muitas vezes sem nenhuma doença no corpo físico, com a possibilidade de enxergar, de ouvir, de falar, de caminhar. Nós agimos como se Deus fosse obrigado a nos dar todas essas coisas, porém Ele nos dá por misericórdia, para que possamos, com todas essas qualidades, realizarmos um trabalho dentro do planeta, dentro da matéria, um trabalho de evolução, de purificação nossa. Ora, se nós usarmos esse tempo apenas para conquistar mais bens materiais, uma hora o nosso tempo termina de encarnação. E então, ao chegar o momento de retorno à pátria espiritual, do que nós realmente daremos contas? Do que nós realmente vamos dizer que fizemos? Angariamos mais bens materiais ou angariamos valores, virtudes espirituais? Lembre-se do que Paulo disse na carta: tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, nisso mantém os seus pensamentos. Isso é o que me traz as virtudes que preciso para me credenciar ao mundo espiritual com maior leveza no coração. E hoje nós vemos tantos leitos que abrigam pessoas já em estado terminal. O que dizem essas pessoas? Que lamentam o tesouro que deixam, que lamentam os bens imóveis que deixam, os carros, as roupas? Não. Todas elas, segundo uma enfermeira americana que relatou
ela era especialista em cuidados paliativos, relatou que dos seus pacientes, os maiores desejos eram poder ter ficado mais tempo junto com aquelas pessoas que amavam, ter conversado mais, ter perdoado as pessoas que lhe fizeram mal e que ela fez mal também, de pedir perdão. Ou seja, aquilo que as pessoas, quando estão próximo do momento de desencarnar, de deixar a vida, pensam, já nos dando um sinal, não é aquilo que elas conquistam materialmente ou as coisas materiais que vão ficar aqui. O que elas mais lamentam é não terem tido bons relacionamentos com as pessoas que ficaram. E para isso não precisava de bens, não precisava de matéria, não precisava de carro, de roupa, só precisava de um pouco de tempo para se dedicar a esse amor. E assim Emmanuel nos pede que, se já compreendemos as verdades do Cristo, se já compreendemos as noções do que realmente devemos fazer, então que façamos de coração e de alma aberta, e que não esperemos que alguém faça por nós aquilo que devemos fazer. Consciência, meus irmãos, diante das dificuldades, confiemos em Deus, em Jesus, que Ele fará por nós aquilo que necessitamos para podermos evoluir. E evoluir é a única coisa que nos credenciará para o momento do desencarne estarmos com a consciência tranquila e leve e retornarmos ao plano espiritual, revermos os nossos parentes, amigos, com a sensação de dever cumprido. É disso que precisamos, confiança em Deus. Tudo que nos for necessário, Ele nos proverá. Chega de insegurança, chega de depressão, chega de ansiedade desnecessária. O Senhor está conosco e de tudo aquilo que necessitamos, Ele já tem feito por nós, mas nós ainda não conseguimos reconhecer e ainda fará cada vez mais. Apenas mantenhamos, como o nosso irmão Paulo nos orientou, o pensamento naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é puro. Confiemos em Deus. E após tanto aprendermos, confiemos em Deus. As nossas energias que possam ser emanadas por meio das vibrações, envolvendo a todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, aguardando a cura. Senhor, que eles possam ser curados ainda hoje o quanto antes, estarem livres do sofrimento e da dor. Mas se não for possível na data de hoje, que eles tenham ao menos uma noite de paz, sem sofrimento. Que suas famílias, na angústia de resultados, de melhora, possam ser acalmados pela confiança que devemos ter em Deus, que é nosso Pai, e de nada faz para nos prejudicar, apenas para nos ajudar, de que todas as situações e todos os esclarecimentos irão se encaixar no devido momento, na devida hora. Senhor, te agradecemos pela oportunidade do Evangelho que nos é concedida para o nosso estudo. Obrigado a Paulo de Tarso, que divulgou os ensinamentos de Jesus até chegar até nós, com tanta clareza, com tantas explicações e dando o exemplo da sua reforma interior, elevando-se cada vez mais para mais próximo do Mestre. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar até agora, que sejam envolvidos pelas bênçãos do nosso Mestre e fiquem em paz. Que assim seja.